vai participar hoje aqui com a gente dessa live incrível. Yolanda, essa live é só para homens? Não, não, claro que não. Se você, que é a mulher, que é a companheira, não souber ajudar, não souber identificar quando é que o seu marido se encontra fragmentado, o seu filho se encontra. Quero dar boa tarde ao meu amigo Ricardo. Olha o Elias chegando aí com a gente. Boa tarde. Tudo bem, graças a Deus. Nós estamos aqui meio perdidos com essa mudança de horário, né, menino? Custa acostumar, né? Estamos. A live hoje é às 3. Ó, gente, já são às 3. Olha para você ver. Mas estou falando aqui, Elias, que essa live não é só para homens. É principalmente para você, mulher, filha, esposa, que quer identificar o que é um homem fragmentado. Ei, Crista, que bom ter você aqui com a gente. Olá. Chama um aviãozinho, gente. Vou mandar aqui o meu convite direto para a galera. Elias, chama aí também, agora, porque tem muita coisa boa para a gente dividir hoje, tá? Então, você aí que tem uma pessoa querida que você acha que precisa e vai se beneficiar de aprender nessa live hoje, eu quero que você envie esse aviãozinho. Gente, isso é uma forma da gente colaborar, tá? Com os coleguinhas. Como é que eles vão melhorar? A gente reclama, critica, mas quando chega a nossa hora de fazer a diferença, nem sempre a gente faz. Então, aqui, ó. Estou mandando para geral. Espero que vocês também estejam fazendo isso para que a gente tenha o maior número de pessoas assistindo essa live e entendendo um pouco o que é a CEA, a CAI. Corpo, alma e espírito. Exatamente. Então você hoje vai ter a oportunidade de aprender um pouco com Elias, o que é, de onde veio, como surgiu e como você se beneficia de fazer parte desse grupo. O que acontece, gente? Nós temos vários programas hoje que ajudam as mulheres. Eu sei que eu faço muito. E os homens? Homens cresceram com aquela ideia de que homem cai e não chora. Você é homem, você não chora. E depois a gente quer que o homem se abra, expressa as emoções. Como? Se ele nunca aprendeu a ser um homem inteiro. Muito está se falando hoje sobre feminicídio, sobre a agressão, sobre qualquer coisinha, quer matar o cachorro, quer matar o vizinho. De onde você acha que toda essa agressão vem? Desse silêncio, dessa falta de habilidade do homem entender que ele é trino. Ele é corpo, ele é alma e ele é espírito. Aí ele vai para academia, sabe, Elias? Aí ele acha que ele é homem porque ele tem músculo. Não é só isso. Ele está cuidando do corpo. Isso mesmo. Aí ele vai para a igreja 7 dias na semana e ele está se achando um anjo. Não. Ninguém vive só de oração. A sua alma, onde armazena todas as suas emoções, a sua alma, aonde você entende que você também é um ser humano, também é vulnerável, é onde você vai entender com mais clareza qual é o seu propósito de vida. Ai, meu amigo querido Silvio, que bom estar você aqui, Silvio. Convida geral aí dos seus amigos, das esposas, para aprender, que hoje nós vamos falar sobre o homem fragmentado. Elias, meu amigo, se apresenta aí para geral. Então, meu nome é Elias Ramos, não é? Nós moramos aqui em Boston, nos Estados Unidos, já há 20 anos. E eu fui esse homem fragmentado, não é? Para quem me conhece aí já há um bom tempo, eu vivia assim, aos pedaços. Às vezes eu achava que eu estava cuidando da minha alma, às vezes eu achava que estava cuidando do corpo, e às vezes achava que estava cuidando do espírito. Na verdade, era só... colocava esparadrapo, né? Era uma coisa só... uma coisa temporária. Paliativa, né? Um tratamento só isso. paliativo. Isso mesmo. E aí nós fomos desenvolvendo isso aí com os projetos, terapias. Aí a Holanda acompanha com a gente já há um bom tempo.
E aí o Senhor foi despertando esse movimento, né, no coração de estar cuidando do corpo, da alma e do espírito dos homens. Como você falou no início aí, tem bastante trabalho para as mulheres e tem bastante trabalho generalizado, né, tanto para homem quanto para mulher, em relação a coaching, essas coisas todas. Mas para homem separado não tinha ainda, não tem nada no mercado ainda. E nós estamos aí começando esse movimento aí, CAI, Corpo, Alma e Espírito, para que a gente possa mostrar assim para os homens que nós choramos, Sim. que nós temos sentimentos, que a gente pede perdão, a gente reconhece os nossos erros e estamos prontos para recomeçar de onde paramos. Certo? Gente, eu sou a terapeuta mais orgulhosa do Parquinho, porque são 3 anos trabalhando com o Elias, e o Elias que eu comecei a atender morreu completamente, não existe mais. Eu comecei a trabalhar com o Elias obeso. Quantos quilos nós perdemos, Elias? Yolanda, foram 50 libras, não é? Nós estamos falando de quase 30 quilos. Quase 30 quilos. Tá? Cuidar do corpo. Nós também começamos a trabalhar com o Elias sem propósito. O Elias não sabia se ele ia ser um chefe de cozinha, se ele ia ser um pintor, se ele ia ser um construtor. E o Elias hoje, além de empresário, é um homem extremamente focado em ajudar outros homens a se, né, eu falo, colocar as pecinhas no lugar. Elias é um homem que se reconciliou com ele primeiro, com a família e com o Criador. E não tem como dar errado, né, Elias? Não tem, gente. Essa matemática aí é certinho. Não tem como dar errado. Quando você cuida do seu corpo e reconecta, né, com a sua família, principalmente com o Criador, não tem como dar errado. Eu sou muito suspeita para poder falar, porque quando eu vi nele esse desejo, essa possibilidade, Yolanda, o que eu aprendi, eu preciso passar para as pessoas. Elias, gente, é uma pessoa que vive em imersão de autoconhecimento, tá? Eu geralmente falo isso com os meus pacientes, com os meus alunos. Você não pode levantar para ensinar se você não tiver assentado para aprender. Você vai ouvir hoje nome de terapeuta para tudo. Tem terapia capilar, tem terapia do corpo, tem terapeuta da mente, mas eu vou te falar uma coisa. Primeira coisa que você precisa entender, não é o que a pessoa fala, é o que a pessoa é. Porque falar, você pode falar muitas coisas. Então, quando você tromba com uma pessoa igual o Elias, que ele vai te falar que aprendeu a cuidar do corpo, que ele encontrou um propósito, que ele se alinhou em família, que ele teve concertos, né, com pai, com mãe, para que ele conseguisse pôr o pé na terra com a convicção do que ele veio fazer aqui. Isso é muito importante. Então, você vai frequentar um médico, você quer saber qual a faculdade que ele formou, quantos anos de experiência ele tem. E assim, gente, tem que ser com quem te dá conselho também. Porque dar conselho é muito fácil. O difícil é você, perfeito, ter passado por isso. Isso mesmo. E dentro da área dos fragmentos do homem, eu vou falar no ponto de vista de psicoterapeuta, emocionalmente falando, né? O homem, quando ele é inconstante, hoje ele quer uma coisa, amanhã ele quer outra. Quando ele é incoerente, ele fala uma coisa, mas ele age de uma outra forma. Ele foge de conflito, então, assim, não resolve as coisas. Entra ano, sai ano, a pessoa está com o mesmo problema. Boa tarde, Oscar, Débora, que bom ter vocês por aqui, gente. Convido os coleguinhas para vir participar com a gente, porque isso aqui é ouro, tá? Isso aqui equivale 5 sessões de terapia, no mínimo, só para você se reconectar com a sua essência. Então, vem, chama assim, primo, prima, amigo, irmão, porque é coisa grande. Elias, inclusive, escreveu um livro sobre o homem fragmentado. Fala pra gente aí, Elias. Escrevi. Isso foi uma inspiração que veio assim do nada, menina. O Senhor falou, Elias, nós temos que compartilhar isso com as pessoas. Então, assim, começamos a trabalhar nele e em, acho que 4 dias nós conseguimos colocar ele para funcionar, para rodar. E já está disponível. E é uma coisa que não foi nada inventado, é só a experiência, são relatos da minha vida, não é? Ali são
quem tiver a oportunidade de ler vai ver a história do Elias aqui, ali relatada nos fatos ali dentro daquele livro. É bem pequenininho, mas assim, é de um valor tremendo, viu, Yolanda? Porque ele fala de feridas que a gente normalmente, como homens orgulhosos, né, macho, não tem coragem de falar somente para mulheres, não é? E ali tem todo o relato assim com bastante detalhe, é bem bacana o livro. Eu fico muito orgulhosa, né? Porque às vezes a gente sai de uma sessão e eu falo, Elias, nossa, isso precisa ser escrito, as pessoas precisam saber. Gente, na outra semana escrevi um livro. Como assim, gente? Você escreveu? Por quê? Uma coisa é você falar sobre a Chapeuzinho Vermelho. Outra coisa é você falar de Pedro Alves Cabral. Mas quando é para falar de você mesmo, é um outro departamento. Eu estava falando, inclusive, com essa minha amiga que está aqui, a Débora, que às vezes a gente passa algumas coisas na vida e a gente não entende, acha até que é uma injustiça. Mas nós estamos treinando para salvar outras vidas. Você não vai saber falar daquilo que você não entende, daquilo que você não conhece, daquilo que você não viveu. A maior autoridade, gente, não necessariamente está no diploma, mas está no resultado. Então, assim, eu fico muito orgulhosa, fico muito feliz do Elias ter me permitido abrir essa maratona de lives que ele vai estar fazendo com outros profissionais, comigo, porque eu tive também o privilégio de escrever o prefácio do outro livro dele, que isso é um assunto para mais tarde. Mas eu quero começar aqui, Elias, né? Já falei dessa fragmentação emocional e agora da fragmentação da identidade e da realidade. Gente, como que isso difere? Identidade é quem você é, tá? É o seu CPF, é 50% do seu pai e da sua mãe. Você já vem antes de você casar, antes de você se tornar um pai, você traz essa identidade. Mas o que é a realidade? É a sua personalidade. Você vai ter que se posicionar de uma forma no trabalho, você vai ter que se posicionar com uma forma diante dos seus relacionamentos, você se formata com uma outra estrutura para ser pai, para ser empresário, para ser um enfermeiro, seja qual seja for a sua profissão. Então, se você não entende quais são os fragmentos que você traz da sua identidade, você é extremamente vítima de manipulação, de uma baixa estima. Você come migalhas, aceita as coisas de qualquer forma. Por quê? Porque a realidade não é congruente com a sua identidade. Então, saber quem você é, a gente fala muito sobre o autoconhecimento, e para você saber o seu autoconhecimento, você tem que saber de onde você veio. Se você não sabe a história do seu avô, se você não sabe a história do seu pai, você não vai saber se você está repetindo, repelindo ou rebeliando com padrões comportamentais. Concorda comigo, Elias? 100%. Eu passava por isso, né, Yolanda? Tinha coisas que o livro que você comentou, eu só quero dar o nome, né? O peso que não era meu é o livro, né? Então se fala 100% disso aí que você trouxe agora. Porque havia coisas que eu fazia ou que eu carregava que não eram meus. Né? E nós tivemos que voltar lá atrás, ressignificar tudo, voltar, pedir perdão, conversar com meu pai, que ainda está vivo ainda, colocar os pingos nos is, que tinha muita coisa pendente entre nós dois. E agora estamos aqui, compartilhando com os homens aí essa jornada do Elias, né? Desse peso que não era meu. Aproveita aí, Elias, e fala. Existe muito preconceito para o homem fazer terapia. Primeiro que eles acham que é coisa de gente doida. E segundo, homem resolve tudo. Homem tem que ser forte, homem tem que ser provedor, homem tem que ser protetor. Mas você que entende que o homem tem que ser humano, o que você falaria para outros homens sobre o processo terapêutico? Gente, isso é machismo isso aí, né? De achar que nós não precisamos. Eu também, há uns 5 anos atrás, eu pensava que não precisava. Até alguém olhar para mim e falar assim, Elias, se você não procurar ajuda, você não vai aguentar. E eu estava ao ponto de explodir, não é? Estava pronto de querer desaparecer, para falar assim, bem suave, não é? E aí foi quando nós
sentimos no coração, né, com a ajuda das pessoas à nossa volta, que sim, precisávamos da terapia. E eu falo com você, homem que é de coração, eu não me arrependo nem um pouquinho de ter começado isso, porque foi ali que eu aprendi a enxergar onde eu estava quebrado, onde eu estava fragmentado. E aí foi quando nós começamos a colocar as peças no lugar, né, com a condução da terapia e tudo, buscar onde faltava, o que precisava ajeitar, com quem precisava falar, ter as conversas difíceis. Não tem nada de preconceito, é só um preconceito isso, não tem nada de verdade em relação à terapia, porque eu pensava isso também, Yolanda, que você falou que era coisa de louco, né? De doido. Porque a gente falava em terapia antigamente, a gente só pensava em saúde mental, né? Um tratamento saúde mental. Não tem nada a ver com o que nós fazemos hoje com a terapia, o que você faz, o seu trabalho, né? Que é cuidar da alma, na verdade, né? E do espírito. Não tem nada a ver com o corpo. O corpo só se alinha a esses dois e aí você acaba caminhando perfeitamente. Gente, a alma é a ponte entre tudo que você quer e tudo que você é. Quando eu falo da identidade do homem, quem ele é, o que ele pensa, o que ele achou, como que ele foi criado com carinho, ele foi criado por um pai seco, ele nem teve pai, ele foi abusado, foi violentado, apanhou muito. Isso vai determinar como ele vê a vida, isso vai determinar o profissional que ele é, o marido, o pai. Então, se aqui, onde a identidade dele foi feita, não for restaurada, ressignificada, ele vai ter dificuldade de atravessar essa ponte. Yolanda, o que está do outro lado? O homem espiritual. O que é o homem espiritual? Não estou falando de religião. O homem espiritual é aquele que entende que ele não veio na Terra só a passeio. Entendeu? É aquele que entende que ele tem um propósito. Que todo mundo que cerca ele é por algum motivo, quem que ele tem que deixar, quem que ele tem que ficar, por que que ele tem que prosperar. Tem homens que não se permitem ser felizes. Não, se eu vim de uma família onde todo mundo é disfuncional, onde todo mundo é alcoólatra, onde todo mundo é violento, eu não posso me permitir ser esse homem fino, esse homem educado, esse homem próspero de sucesso. Yolanda, isso é autossabotagem. Então, o Elias, como eu vou falar agora mentorado, gente, que nós já passamos da relação terapeuta e paciente, tá? Eu falo que ele é mentorado porque fazer parte desse trabalho que hoje ele quer fazer, eu me sinto muito orgulhosa porque eu sei que é uma sementinha. O desejo dele de ajudar outros homens vem da ajuda que ele recebeu. Gente, teve sessões que eu fazia com Elias, mulher dele tá aí, não me deixa mentir, que ele tava com a barba desse tamanho, o cabelo desse tamanho, de touca, enorme, que eu pensava, gente, isso não vai ter uma depressão, uma hora ele suicida. Um homem completamente perdido, completamente dependente emocional, o que tornava ele também um peso para a esposa, porque quando você é casado, gente, você quer ter um marido. Esse marido, se ele virar seu filho, se ele virar seu irmão, se ele virar seu primo, se ele tiver que ser tudo para você, você não dá conta de suprir tudo isso. Então, o Elias também entender que ele não podia cobrar da esposa dele buracos que não foram ela, que não foi ela que causou. Antes da mãe do Elias falecer, já tem 2 anos? Esse ano faz 2 anos, né, Elias? Isso. O Elias teve a oportunidade também de ter esse concerto com a mãe dele. Foi um mês antes, não foi, Elias? 1 ou 2 meses antes dela falecer, não foi? Não, foi no mesmo dia. Foi na manhã. Eu falei com ela às 10 da manhã, meio-dia, chegou o telefonema que dizendo que ela tinha falecido. Foi na última hora. Gente, e isso aí também é um outro assunto para um outro dia, falar para vocês da importância da constelação, tá? Tem muitos homens que acham que estão livres para ser pai, estão livres para ser esposo, mas está lá preso na mãe, naquilo que faltou. E você não consegue, é muito pesado para sua esposa suprir um buraco que não foi ela que causou. E isso é vice-versa, tá, gente? Estou falando aqui na posição de mulher e homem, mas isso acontece ao contrário também. É porque nós estamos falando aqui sobre o homem fragmentado. Então, quando é que você percebe que você quebrou um padrão? É quando você olha para trás
e ver um comportamento que seu pai teve, que foi o mesmo que seu avô teve, e você hoje faz diferente. Não porque você discrimina eles, mas é porque você se curou. Você não precisa ser, mais uma vez, mais uma pessoa com esse tipo de dificuldade. Correto, Elis? Com certeza. Corretíssima. E a gente só começa a caminhar, Yolanda, quando a gente começa a voltar e corrigir esses erros lá do passado, né? E isso, depois a gente olha para trás e vê quanto tempo nós perdemos, né? Eu não gosto muito de olhar para trás. Quem me conhece a fundo eu gosto de olhar daqui para frente, sempre. Mas eram coisas lá atrás que me prendiam. Então, essas eu precisei voltar e corrigi-las para chegar onde nós chegamos hoje, não é? Você não vai ser um pai melhor do que o seu se você estiver olhando para aquilo que o seu pai deixou a desejar para você. Mas quando você olha para aquilo que o seu avô deu para o seu pai, você vai perceber que você teve muito mais. Foi uma das coisas, né? Espero que eles não se importem de eu comentar sobre isso, mas era muito engraçado nas nossas sessões, às vezes ele comentar. Eu tenho pavor desse negócio de acampar, de pescar, porque um dia o meu pai foi e me largou lá no escuro. Mas aí eu falei, e seu avô? Meu avô morreu, meu pai tinha 8 anos, quer dizer, nem a oportunidade de ter ido pescar com o pai dele teve. Então, hoje, quando ele leva o filho dele para uma praia, para uma viagem, o que ele vê, gente? Uma evolução nossa, não sei falar. De geração, né? Uma evolução. For generation. Então, assim, se o avô dele não teve oportunidade de levar o pai nunca nem para pescar, e o pai dele levou ele para pescar, mas deixou ele lá no escuro enquanto ele foi pescar, e o Elias hoje tem condição de levar o filho dele para pescar, para nadar, para ir para a praia, para ir para o jiu-jitsu, você entende a evolução? Aí qual que é a expectativa? Que amanhã o filho do Elias leve o filho dele para outros países, para conhecer outras coisas, para assistir um jogo de futebol na Europa. Porque, gente, se você observar e ver que você não evolui em relação àquilo, que você está igual ou pior do que era o seu pai, você precisa tratar. Yolanda, não conhecia o meu pai. Ok, você não conheceu o seu pai, mas você conheceu sua mãe. Então, se você sabe que você é 50% da sua mãe e os outros 50% do seu pai, tudo aquilo que não é comportamental da sua mãe, da linhagem dela, do seu pai. E é importante saber se isso é uma coisa positiva ou se isso é uma coisa negativa. E coisas que a gente trata também na terapia, não é, Elis? Isso mesmo. Essas coisas tudo são faladas na terapia. E com o direcionamento da terapeuta, né, a gente vai corrigindo essas coisas, essas pendências que ficaram para trás aí. E dentro do programa da CAI, gente, o que esse homem aprende dentro desse programa? Ele vai aprender a alinhar corpo, alma e espírito do presente e vai aceitar o futuro, mas ele tem que muitas vezes voltar no passado. Eu ouvi hoje uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção. A gente está vivendo momentos muito tristes, vendo muitas pessoas aí nessa base de feminicídio. Porque o homem não aceita o não. O homem não aceita o não. Gente, vocês já prestaram atenção que o primeiro homem que não aceitou o não foi Caim, que matou Abel? Ele não aceitou que a oferta de Abel foi melhor. O que ele fez? Ele foi lá e matou o irmão dele. Olha para vocês verem o nível que é uma frustração num emocional disfuncional de um homem. Mas ele matou os 2 filhos, ele matou a mulher porque ele não aceitou o divórcio. Caim não aceitou ter recebido a oferta de Abel como melhor do que a dele. Então isso é muito claro. Se você começar a observar, isso não vem de agora. A habilidade do homem lidar com a emoção dele, seja ela positiva ou negativa, tem muito mais a ver com como isso foi constituído na cabeça dele. Ele sempre ouvia não? Ou ele sempre ouvia sim? Ou era indiferente, ele era uma criança
negligenciado, que ninguém se importava com as emoções, as pessoas conseguiam sentar com ele e falar: meu filho, você não vai ter isso hoje por causa de A, B e C. Ou ele não tinha voz, ou não fazia diferença. Isso tudo são fragmentos que determina o homem que você vai ser hoje. O marido, mas o meu marido você não entende. Por que você ainda não trouxe ele para terapia? Por que ele ainda não está fazendo parte do canal do CAI? Porque santo de casa a gente não faz milagre. E outra coisa, você é esposa, você não é terapeuta ou terapeuta, e tudo aquilo que você falar para corrigir ele vai receber como crítica. Eu não sou suficiente, nada que eu faço agrada. E o homem que se sente criticado, ele não vai ser um homem que vai ter força para crescer, porque ele já entende que nada que ele faz é bom o suficiente. Ou então ele fica desesperado para se afirmar. É onde começa a acontecer o adultério. Deixa eu ver se é só essa minha mulher que não acredita em mim ou se são todas lá fora. E muitas vezes, realmente, o adultério vem de uma forma terrível, muito negativa. Então, assim, esse fragmento emocional, essa falta de coerência, de consistência, muitas vezes vem de uma dependência emocional. E essa dependência emocional muitas vezes vem da mãe, que nunca apoiou nada que o filho fez, que nunca foi na escolinha ver se era bom ou se era ruim o comportamento. Sabe aqueles filhos de antigamente que só apanhava? Porque não procurava nem saber o porquê que o filho estava tendo problema na escola. Aí ele casa. E a pobre coitada da mulher, que não sabe que ele está trazendo esse peso, que muito menos é dela e nem dele, fica ali. Nossa, eu não posso falar nada, se eu abrir a boca já dá briga, eu não posso fazer um comentário. Por quê? Ele não foi treinado, ele não aprendeu em casa a receber uma crítica, seja ela positiva ou negativa. Isso é um fragmento emocional muito grande, que acaba virando um fragmento espiritual. Como, Yolanda? Se eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu vou fazer. Aí você pensa, tá, eu só sou mais um aqui no meio da multidão? Não, você vai perceber com o tempo qual é o seu talento. Não, é para ensinar, é para apertar, é para construir. E se você está fora daquilo que você veio fazer, você não sai do lugar. É o que acontece muitas vezes neste momento, como um homem sente que ele não desenvolve financeiramente, ele vai para a pornografia, ele vai para o jogo, para o baralho, ele vai para a bebida, ele se torna um alcoólatra. Tudo aquilo que você tem que colocar dentro é para preencher um buraco. Um homem que bebe demais, um homem que fuma demais, um homem que come demais, ele está mostrando que ele tem uma disfunção. Ele não está tolerando ele, ser ele e a vida dele. Concorda, Elias? Plenamente. Se tiver uma outra linguagem que seja mais fácil para entender, sinta-se à vontade, né? Porque você que escreveu o livro. Uhum. Yolanda, e um dos princípios da CAI, né, o primeiro de todos eles, é fazer o simples bem feito, porque a gente, às vezes, quer inovar, a gente quer buscar uma coisa sempre nova, uma dieta nova, um exercício novo, e a gente só quer manter a consistência um de cada vez, entende? Hoje eu faço, amanhã eu faço de novo um pouquinho melhor e depois um pouquinho melhor. Eu gosto muito daquela expressão de se eu melhorar 1% a cada dia, só 1%, não precisa muito. Em um ano, eu sou 3 vezes melhor do que eu era hoje, entende? Eu seria, no caso. Então, nós batemos nessa tecla sempre de fazer o básico bem feito, o simples bem feito, e sem desculpa, sem vitimismo e sem mimimi, minha querida. Aqui não tem conversa, nós fazemos o que tem que ser feito, com apoio ou sem apoio, sem motivação, com o corpo cansado, com descansado. Eu comentava outro dia com um amigo que eu cheguei na academia num sábado, eu estava tão cansado que eu sentei dentro do carro, fiquei quietinho lá, falei, gente, eu acho que eu vou dormir agora em vez de ir para fazer exercício. Menina, foi o dia que eu mais treinei e foi o dia que eu melhor treinei todo o tempo que eu treino na minha vida. E olha que eu treino já há bastante tempo. E assim, quando a gente faz essas coisas, esse básico bem feito, isso não te deixa
falhar em tempo nenhum, entende? E, ó, gente, é tão importante isso, né? Antes, como é que é mesmo? Antes feito. Esqueci como é que fala, antes feito do que mal feito, antes mal feito do que feito. O que eu quero dizer, gente? Vá com a força que você tem, mas não se sabota. Ah, mas se eu tiver que fazer hoje uma comida, um churrasco, eu não estou muito bem da mente, não vai ficar tão bem feito. Faça com o que você tem. Porque o importante é começar. Se você for esperar estar tudo perfeito, você está bem financeiramente, está tudo pago. Ah, quando eu estiver com a vida tranquila, eu vou ler esse livro. Você não vai ler nunca, porque cada ano é um desafio. Talvez hoje o desafio é financeiro, amanhã é desafio no trabalho, depois da manhã é o desafio com o filho. E quando você não sabe enfrentar conflito, você se torna o seu maior inimigo. Você se sabota. Vou falar no ponto de vista de mulher, tá? O que você é essencial no homem? Você quer se sentir segura. Você quer se sentir protegida. Você quer sentir que você tem ali o seu melhor amigo que te apoia, né? No que você vai fazer. Mas muitas vezes você não consegue perceber a dificuldade que é para que esse homem consiga abrir e falar para você do coração. Porque ele vai passar uma imagem de fraco. Ah, se eu contar para ela que hoje eu tô com muita saudade, que hoje eu tô com problema A, B ou C, eu vou estar sendo fraco. E não é. Mas se você entra já num relacionamento com a história de que você é o gladieiro, né, o gladiador, como que essa mulher vai te ver? Uma pessoa que consegue arrancar uma árvore, que consegue matar uma barata, que consegue arrumar um carro, mas que não consegue chorar, que não consegue falar o que sente, entendeu? Que enche a cara, que bebe, mas não sabe chegar e falar assim, eu tô me sentindo fraco, eu tô me sentindo estressado, eu tô me sentindo usado, manipulado no trabalho. Hoje, eu sei que você tá corrida aí com atenção com os meninos, mas hoje, tira um tempinho pra gente, eu queria me abrir. Ai, Yolanda, que coisa mais de gay. Gente, é coisa de gente humana. Nós somos seres humanos. E isso é essencial. Eu quero falar aqui, Elisa, agora, sobre os 4 arquétipos do homem fragmentado, tá? O rei é um homem que representa a liderança. Ai, Daniel, que bom ter você por aqui. Representa a liderança, representa a ordem e representa a responsabilidade. O arquétipo do rei, né, aparentemente, é um homem saudável. Esse homem saudável é um homem que treina, é um homem que queima, que come bem, que alimenta bem, um homem que gosta daquilo que vê no espelho, um homem que não tem problema de ir comprar uma roupa que ele gosta, um homem que sabe sentar no restaurante e pedir o prato que ele quer. Ele não tem problema de merecimento. Ele não tem problema de autoestima. E aonde que isso é bom? Quando esse homem tem essa postura de rei, ele tira da mulher, da namorada, da esposa, o peso de ter que fazer ele se sentir assim. Porque ele veio assim de casa. Sabe aquela história do copo da limonada, metade cheia, metade vazia? O homem com o arquétipo de rei, ele vem com o copo cheio. Aquilo que vier é só para ajudar ele a transbordar. Ele já veio feliz, saudável e amado de casa. Conversava muito com o Daniel sobre isso. E é muito raro você encontrar um homem que se sentiu extremamente amado e cuidado pela mãe. E tem um bom relacionamento com o pai. E quando você chega lá fora, você vai relacionar com outras pessoas, você começa a achar que você veio de outro planeta. Tipo assim, mas por que eu não tenho essa raiva do feminino? Por que eu não quero sair batendo com todo mundo? Por que eu não tenho problema de rir, entendeu? E de expressar para as pessoas do que eu sinto? Porque você já veio de um lar que te deu a estrutura de você ser transbordante. Você tem capacidade de incentivar outros homens, você não tem inveja de outros homens, porque você entende que a sua vida é a sua vida e que a vida do outro é a vida do outro. Tá? Então eu anotei aqui só para mim não esquecer, ó. Características do homem do arquétipo rei.
protege a família, cria estabilidade, toma decisões, valoriza e honra a sua parceira, incentiva o crescimento das pessoas ao redor, transmite segurança, principalmente para os filhos, e é o homem que faz a sua mulher se sentir segura. Tá? Quando o rei está ferido, ele aparece dois extremos. O rei pode ficar tirano, ele vira controlador, orgulhoso e autoritário. Tá? Mas o rei fraco, ele fica indeciso, passivo e tem dificuldades de tomar responsabilidade. Então, quer dizer, gente, todo arquétipo tem o lado positivo, o lado negativo. Por isso que quando a gente fala de corpo, alma e espírito, é importante o emocional estar sempre em equilíbrio. Porque se você fica fraco, ele te leva para o lado passivo. E se você fica muito tirano, com muita dominância, ele te leva para o lado da tirania, tá? Segundo arquétipo, o homem guerreiro. Características dele. O guerreiro representa disciplina, coragem e ação. O homem do arquétipo guerreiro saudável, ele trabalha duro, ele protege quem ele ama, ele enfrenta problema, ele não foge deles, ele não foge de conflito e não foge de diálogo. Ele mantém o foco e a determinação, não é essa pessoa que está atirando para tudo quanto é lado. E ele tem senso de missão. Por quê? Ele se conhece. Então ele tem senso do propósito e nada desvia ele da missão. Não é aquela pessoa que hoje tem uma sapataria e amanhã quer montar um açougue e no outro dia virou professor de filosofia. Essa pessoa ela não tem senso de propósito. Ela não tem clareza do propósito, da identidade dela. Quando o guerreiro está ferido, ele se torna impulsivo, dominador e violento emocionalmente. Quando o guerreiro está para o lado passivo, ele evita conflitos, ele foge da decisão e ele procrastina. Isso é muito importante, porque o homem procrastinador é igual ele correr na esteira. Ele não sai do lugar. E o terceiro, gente, arquétipo é o homem mago, tá? O que acha que tudo resolve na mágica. O mago representa a sabedoria, a consciência e a inteligência emocional. Quando ele está em equilíbrio, ele é uma pessoa que pensa antes de agir, ele entende bem as emoções. Hoje eu estou triste, hoje eu estou ansioso, hoje eu estou mais depressivo, hoje eu estou mais agitado. Ele entende a importância de comunicar as ideias com clareza. Ele entende que ele tem que viver em evolução o tempo todo. E ele tem maturidade emocional. Esse arquétipo está muito ligado à capacidade de comunicação. Se você não sabe comunicar para o outro quem você é, como você se sente, é impossível de você conseguir vivenciar com clareza, se sentir respeitado, tá? Quando é que o mago está ferido? Quando ele se torna manipulador, quando ele usa a inteligência, o que ele sabe para controlar. Quando ele manipula os outros emocionalmente para conseguir aquilo que ele quer, aquilo que ele acha que é importante. Quando é que o mago está distante? Quando ele está passivo, quando ele se fecha, quando ele silencia e quando ele evita ser vulnerável. Esse tipo de silêncio é uma punição, tá? Ele age assim, ele faz dessa forma para manter a pessoa unida. Você não vai saber o que passa dentro de mim e eu não vou te deixar saber ou penetrar. Por último, o último arquétipo é o amante, tá? O amante ele representa o amor, a sensualidade, a conexão emocional. O homem que tem o arquétipo do amante saudável, ele demonstra carinho sem se sentir fraco, ele valoriza a beleza, o prazer. Ele expressa o amor, ele não fica competindo com a mulher, não. Ela é aquela mulher, ela que tem que escrever o cartão, ela que tem que me servir o tempo todo, não. Ele entende que você colhe, você planta e que é uma troca. Ele cria intimidade, ele não tem problema de fazer uma surpresa, ele não tem problema de elogiar a mulher, ele não tem medo de que ela
fique convencida e o despreze, e ele é um homem afetivo. Esse arquétipo faz a mulher se sentir desejada, admirada e conectada. Quando o amante está ferido, quando ele vai para o lado agressivo, ele se torna obsessivo, dependente, ciumento, emocionalmente estável e controlador. Quando esse amante ele está no passivo, no fraco, ele é frio, ele é distante e ele é incapaz de demonstrar afeto. Então, resumindo aqui, o que é um homem integrado? É um homem que tem esses 4 arquétipos dentro dele e que ele sabe quando usar, como usar e com quem usar cada um deles. Ele sabe que dentro dele ele precisa ser um rei, ele precisa ser um guerreiro, ele precisa ser um sábio e ele precisa ser um amante. Ele tem que ter os 4 dentro dele para ele ser um homem funcional e fragmentado. E quando um deles não está funcionando, é onde o desfragamento, né? Onde as peças começam a sair. Quando você sai da ordem, quando o carro sai da pista. Então, algo interessante, rapidamente para você saber. O homem rei lidera e protege. O homem guerreiro, ele age e ele tem disciplina. O homem mago, o homem sábio, ele tem inteligência emocional e autoestima. O homem amante, ele consegue ser carinhoso, criar conexão e ser atencioso com quem eles relacionam. Quando falta um deles, quando está em desequilíbrio, começa a gerar todo esse problema que a gente vê aí de violência, de não saber aceitar ou não, de não parar num trabalho, de não seguir, de estar sempre brigando, de ter excesso. Todo excesso revela uma falta, muitos vícios. Então fica aí, espero ter contribuído com esse arquétipo de mostrar aonde está a parte fragmentada, né, disfuncional de um homem e como é um homem fragmentado. Isso aí. Não? Não, isso, Yolanda, é simplesmente isso aí. É esse homem aí que a gente quer trazer de volta para o nosso mundo hoje, entende? Conectar essas peças aí para que ele possa ser esse homem inteiro aí, com esses 4 arquétipos, e saber usá-los, né, e reconhecer como que ele está se sentindo naquele dia. Olha, eu estou, assim, muito orgulhosa de você, maravilhada com a Kai. Eu acredito que a Kai vai mudar vidas, vai mudar famílias, vai mudar o futuro, porque um homem saudável, ele se torna um pai saudável, vai ensinar para as filhas o tipo de homem que elas querem. Tô aqui com meu pai hoje, né? Vai ter um jogo do Cruzeiro e do Atlético, tá fazendo um churrasco. Toda hora ele vem aqui trazer uma linguicinha, uma carne para mim, se eu tô bem. Eu fiquei pensando, tô lá na casa do meu irmão o tempo inteiro também. Já bebeu isso? Quer fazer um panqueca? Eu falei assim, gente, como que eu posso aceitar menos? Uma filha, uma criança que cresce protegida, posicionada e entende esse tipo de coisa. Ah, Yolanda, mas você não sabe o que é um homem que grita, um homem que bate. Gente, realmente eu não sei. Graças a Deus eu não sei, porque não foi assim que fui criada. Não estou dizendo que foi perfeito, mas tem certas coisas que você aprende que vem normal, natural de uma pessoa, e outras vêm da deficiência do outro. Então, assim, é muito importante, sabe? Eu não canso de passar para os meus próprios pacientes o podcast da Kai, o ensinamento tão rico, e você, esposa, namorada, filha, corre lá e se inscreva. Escreva o seu pai, o seu marido, o seu irmão e faça com que eles aprendam com esse conhecimento o seu melhor que eles possam te oferecer. Maravilha, Yolanda. Muito obrigado pela tua presença, por essa aula aí, essa joia rara pra gente aí. Só vai acrescentar aí na Kai, e que nós possamos, sim, alcançar muitos e muitos homens aí que eles precisam de ajuda, precisam se abrir, na verdade, né, para essa ajuda chegar. Não tem como essa ajuda chegar se a gente não abrir o nosso coração, né, e
e expor, sim, as nossas necessidades. Somos humanos, independente de você ser homem, de você ser mulher. Temos órgãos genitais diferentes, mas as nossas emoções, as nossas necessidades são a mesma. O ser humano precisa se sentir pertencente, precisa se sentir seguro e precisa se sentir amado para ser um ser nutrido. Não se impressione com o que as pessoas falam, porque elas podem falar "eu te amo", mas é o comportamento delas, tá? É o comportamento que diz quem ela é. Então, você aí, mulher que está me ouvindo, não é para você, mas ele falou aquela frase tão bonita para mim. Não, é o comportamento. E um homem que tem um comportamento disfuncional, ele é um homem ferido. E para ele ser curado, ele precisa encontrar aonde ele está fragmentado, aonde ele está ferido. E a Kai está aqui para ajudar. Em breve nós vamos ter aí também, né, Elias, mentorias, tem livro. Ele está criando ferramentas para ajudar a sua casa a ter mais equilíbrio. Então, eu sei que muitas vêm, fazem uma live, tá, hoje Dia Internacional da Mulher. Eu quero te dedicar a Kai. A Kai vai ajudar você a ser uma mulher mais segura, uma mulher amada, porque você hoje está tendo condição de aprender a ajudar seu filho, seu marido, seu pai a serem homens melhores. Isso aí. Muitíssimo obrigado, Yolanda. Estamos juntos nessa batalha aí, nessa missão nossa. Não é uma batalha, é uma missão. É uma missão. Eu com a minha parte, você com a sua. Nós vamos... Essa parte vai ficar salva, tanto no meu perfil quanto no do Elias. E você que não teve condição de assistir tudo hoje, ou que tem alguém que você possa repassar, a gente repasse. Isso é riqueza. Isso aí. Amiga, muito obrigado. Até Tamo a junto. próxima. Até a próxima. Com Deus, Elias. Tchau, tchau. Tchau.